A reflexão da noite. Reflexão da noite, nós tiramos ela do livro Fonte Viva, é a lição número 18, e foi ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso saudoso e querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E Emmanuel, nessa coleção Fonte Viva, ele pega as passagens bíblicas, tanto do Novo como da Antiga Aliança, do Novo Testamento como do Antigo Testamento, coloca aquela passagem, o capítulo, o versículo, e trabalha toda aquela situação que Jesus falou, que Paulo, com as suas cartas às comunidades que ele enviava essas cartas, a primeira, a segunda carta, as cartas de Pedro também, e ele trabalha toda aquela narrativa de Paulo ou dos outros, explicando para nós como que se dá à luz da doutrina espírita. Porque se a gente for ler essas passagens e não tomarmos o cuidado necessário de analisá-las como é, a gente vai e de forma literal quer aplicar o que ali está escrito. E muitas vezes não se aplica, porque nós não entendemos, nós não analisamos, então corremos esse risco. Como Emmanuel ele nos traz com clareza essas passagens, né? Fica mais fácil para nós entendermos. E aí nós podemos interiorizar esses ensinamentos e colocar em prática no dia a dia. Facilita muito. É a obra de Emmanuel, dessa coleção Fonte Viva, e todos os outros 3 livros, são 4, né, Fátima, da coleção, é pegando os trechos bíblicos e analisando, né? E aqui, da de hoje, nós temos como título não somente, mas onde isso está no Novo Testamento? Foi Jesus, e está em Mateus, no capítulo 4, versículo 4 também. Tá? Diz assim, nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem. E Emmanuel foi e colocou não somente. E aí ele vai trabalhar toda essa situação para facilitar para nós, né? Então, nessa passagem está uma das mais profundas lições de Emmanuel, que nós encontramos, como eu já disse, no livro Fonte Viva, na lição 18. Interessante ter esse livro, estudar, ver, porque ele nos ensina muito, tá? O autor espiritual nos mostra que, nesse ensinamento, nessa máxima de Jesus, que encontramos no Novo Testamento, escrito: não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, desafia a nossa visão limitada. Feliz daquele que consegue analisar com mais profundidade. Mas tem muitas pessoas que não conseguem analisar essa situação com profundidade, como é preciso, de forma esclarecedora. E começa a aplicar ela de forma literal, como está escrito, e cai, às vezes, em contrariedade, né? Em erros. Então, desafiando a nossa visão limitada, a nossa visão pequena, diante do progresso que nós encontramos no momento, tá? Nós esperamos que Emmanuel, com a sua fala, com o seu esclarecimento, com a análise que ele faz, ele traz para nós a forma ideal para despertar em nós, para o despertar da nossa consciência, essa consciência imortal, que muitas vezes nós usamos diante das ilusões da matéria. O despertar do espírito imortal diante desse deserto que muitas vezes nós colocamos como complicação, como incerteza, desse desertos de tentações que nós cultivamos.
Porque a facilidade material que o mundo nos oferece, ela é muito grande, ela é vasta. E aqueles que pouco analisam, que pouco cultivam as coisas espirituais, entra com facilidade nos erros materiais, nas facilidades. E a porta larga que Jesus diz, né? A porta das facilidades, onde você entra com facilidade. A porta estreita traz, às vezes, para nós, na nossa forma de analisar, problemas, dificuldades, mas na nossa forma de ver. Mas é a porta que leva nós para o caminho correto. Aonde aquele caminho vai ter os tropeços, sim, mas nós sentimos a vontade, a ansiedade, né, de levantar, de se recompor e continuar caminhando, para que ao chegar no fim dessa caminhada, nós podemos olhar e falar: eu venci. Então a porta estreita é essa, né? Então veja só, quando foi que Jesus disse essas palavras? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual o momento que Jesus vivia? Qual a situação? Nós vamos ver que Jesus estava de quarentena naqueles dias de jejum. E a tentação lhe disse, veio o Espírito não superior, lá no Novo Testamento dá-se o nome, um Satanás, outro Lúcifer, o espírito do mal chega, como chega para nós também, se nós não vigiarmos, tomarmos os cuidados necessários com as nossas portas mentais, né? Deixar a nossa mente aberta para as facilidades do mundo, ele também chega para nós. Então essa tentação lhe diz a Jesus, transforma essas pedras em pães. Essa é a passagem que Emmanuel pega. E a resposta do nosso querido Mestre Jesus, ela é perfeita, ela é exata, nem mais e nem menos. Jesus olha para ele e diz, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. E muitas vezes nós interpretamos isso de forma errada. Complicamos a situação. E Jesus aqui, ele não nega a necessidade do corpo, mas ele faz uma afirmação da primazia da alma, colocando o espírito em primeiro lugar, a parte espiritual, o campo espiritual em primeiro lugar. Mas vem a explicação mostrando para nós a importância também do corpo material, né? Então, é para nós entendermos que o eu espiritual jamais pode ser esquecido. É uma análise profunda que nosso querido Emmanuel faz, né? Quando ele diz, Emmanuel, não somente, ele nos convida a olhar com bons olhos para o que nós estamos colocando como prioridade absoluta em nossas vidas. Esse não somente, ele fala muito alto, ele nos chama a atenção, ele faz uma colocação excelente para nós podermos analisar. Está aí à nossa disposição, para nós colocarmos e vermos o que estamos colocando em nossas vidas. Se realmente essa prioridade ela é absoluta para nós, ou existe outras. Olha como isso é importante, porque se nós não fizermos isso, nós começamos a ser joguetes na mão das entidades negativas, aquelas entidades inferiores, que estão ali esperando um escorregão nosso, para ela chegar e falar, opa, aqui eu consegui sintonia, aqui eu vou conseguir influenciar de forma negativa. E aí a gente começa
a ver coisas, a gente começa a ouvir coisas, a gente começa a pensar de forma diferente, não exata, como é preciso. Uma série de coisas vai acontecendo em nossas vidas, porque a prioridade, muitas vezes, não é as coisas espirituais. Tá? Por quê? Porque muitas vezes existe o equívoco da forma. Qual que é a forma em nós? Isso é importante. A forma, que é o corpo, que é a estética, tanto para o homem como para a mulher. Então, o corpo, a estética, que nós colocamos como necessidade em primeiro lugar e deixamos a saúde do lado. A beleza, tanto do homem como da mulher, quando ela é cultivada por esses, tá? Em demasia, né? Sobrando, sem necessidade, né? Os homens que fazem as cirurgias plásticas, as mulheres que fazem também essa cirurgia, que é muito atual nos nossos dias e que mostra que estamos cuidando desse frasco, mas esquecendo do conteúdo desse frasco. Isso é importante nós levarmos em consideração, tá? Porque o eu espiritual, que é o principal, onde nenhuma plástica, nenhuma maquiagem, nada que o ser humano possa se fazer para se transformar, se mostrar mais bonito, mais apresentável, tá? Nenhuma, nada disso remove as rugas da amargura ou as cicatrizes da culpa que está gravada no perispírito, no nosso espírito. Olha como isso é importante, essa análise, tá? Nada que podemos fazer para a nossa estética, que é o exterior, limpando, brilhando esse frasco, cabelo penteadinho, coisa, gravata, vou lá, estica aqui, coisa e tal, me arrumo uma maquiagem, cabelinho ajeitado, não condenando jamais essas coisas. Mas muitas pessoas fazem isso, cuida do frasco, cuida do exterior e esquece o eu espiritual. E nada disso remove as rugas da amargura ou as cicatrizes da culpa que está gravado no nosso perispírito. Isso é importantíssimo, tá? Porque muitas vezes a nossa vaidade é tanta que nós esquecemos de orar. A nossa vaidade é tanta que nós esquecemos de agradecer à espiritualidade pelos bens que recebemos, bens materiais, bens espirituais. A gente só está ligado ali nessa questão, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui, que faz parte das obras básicas, no capítulo 17, item 11, tá? Ele nos traz uma colocação lindíssima. E nós encontramos essa mensagem que foi ditada por um espírito protetor de nome Georges, que nos fala do cuidar do corpo e do espírito. Uma página desse livro. Não é longa. E nos ensina tanto. Chegando em casa, vamos lá. Pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá no capítulo 17, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. E ele nos mostra com exatidão como precisa ser. E George é um desses espíritos que se considera, que nós consideramos aquele que ajudou, entre os outros, né, na codificação da doutrina espírita. A mensagem é lindíssima. Veja só,
Ele responde quando perguntam se a perfeição moral, consiste na maceração do corpo. Se a perfeição moral consiste em você ficar machucando o seu corpo, ulcerando ele. Ele responde que não. Mas que o equilíbrio, olhe a palavra, que o equilíbrio corpo e alma se faz necessário para um despertar feliz. E vai mais longe. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai, pois vossa alma precisa de cuidados. Cuide dela, mas também cuide do seu corpo, porque ela usa desse corpo para as suas experiências, para a sua evolução, para o seu progresso. No livro Mediunidade dos Santos, me parece que é Clóvis Tavares, lá vai falando da mediunidade de todos os santos e chega em Santa Brígida da Suécia. Santa Brígida da Suécia tinha, parece que 2 ou 3 filhas, e ela começou de uma literatura muito boa, tinha um conhecimento excelente. Ela começou a orar, pedir a Maria, Mãe Santíssima. E ela é muito devota e deu vazão a essas orações. A chegar um ponto que Maria veio em espírito e disse: Brígida, olhe a sua filha que está em trapilhos. Olhe as vestes dela. Nas minhas palavras. Tá? No livro está diferente. Cuide melhor da sua filha. Quer dizer, não precisa ficar orando tanto para mim. Você ora, você pede, você agradece, mas você está esquecendo de cuidar da sua filha. Olha como isso é importante para nós. A doutrina espírita nos ensina isso. Que devemos sim estudar, que devemos sim ter esse conhecimento das obras, não só as básicas, mas das obras auxiliares, mas que não devemos esquecer da nossa vida social. O homem não foi criado para ficar recluso de forma alguma. Ele precisa viver em sociedade. Tanto é que é uma delícia nós estarmos aqui, todos reunidos, né? E aprendendo, todos juntos. Isso é lindo. Então, veja só, esse equilíbrio corpo e alma se faz necessário para esse despertar feliz, para esse amai, como diz, né? Para cuidar da alma, mas cuidar do corpo também. O que significa esse cuidai? Significa tratar, zelar, assistir, ter atenção ou responsabilizar-se por alguém ou algo. Olha como que essa palavra tão curta, o significado que ela traz, tá? Ou pensar e meditar. Pensar, meditar, espírito. É interessante, tá? Então a ciência pode, veja só, aprimorar os músculos. A ciência pode aprimorar a genética, mas a ciência não pode fabricar o caráter de cada um. Pode? É um exclusivo do ser humano e de cada um. Faça o seu trabalho, progrida. Se o outro que está do seu lado não quer progredir, caminhe você, dando exemplo a ele. É assim que é, né? Então veja só, não fabrica o caráter. Um corpo atlético ou sem rugas
Olha só, um corpo atlético, sem rugas, igual o meu, tá? Esse corpo lindo que vocês estão vendo pode abrigar um espírito egoísta, pode abrigar um espírito doentio, vaidoso, prepotente, aonde não pensa duas vezes em prejudicar o semelhante. Então, a ciência, os músculos, a genética, né? Aquele corpo todo atlético, todo bonito, todo lindo, não fabrica o caráter. Ele é a exclusividade de cada um de nós. E vamos trabalhar bem essa situação para sermos merecedores dele, né? Então vamos refletir. Do que vale a harmonia das formas externas se o mundo íntimo está doente e desequilibrado? Olha o frasco lindo, né? A Lucimar fala que é lindo. Olha o frasco lindo. Mas como é que está o interior dele? A essência. O perfume é bom? É agradável? São perguntas a serem feitas, questões a serem analisadas, né? Porque muitas vezes nós acreditamos que a felicidade depende exclusivamente de mudar o que está ao nosso redor. Olha só, muitas vezes nós acreditamos que a felicidade está exclusivamente de mudar o que está ao nosso redor, ao nosso redor. É um equívoco. Porque o cenário, o conforto, os títulos, as coisas externas, o domicílio confortável, o progresso material, esse progresso que nos deu casas inteligentes, daqui do meu celular eu ligo o meu ar-condicionado, o robozinho que limpa a casa todinha. Os veículos inteligentes que tem hoje, que estacionam sozinho, que fazem curva sozinho e assim por diante, e tudo mais. São exemplos corriqueiros, até grosseiros, que eu estou falando diante do que o mundo material nos oferece, né? Ele nos oferece tudo isso, mas não nos dá a paz de espírito. Faz a grande diferença. É totalmente possível sofrer de solidão e de depressão em um palácio, como também numa choupana ou num casebre. É totalmente possível. A paz de espírito independe da onde nós estejamos, da onde estamos. Depende de nós, só de nós. Depende da paz interior. Depende das virtudes conquistadas. E quais são as virtudes que nós estamos conquistando? Porque, segundo Emmanuel, não apenas ou não somente os títulos honrosos, tais como os crachás, que aí, né, apresentam todos, diplomas, cargos, entre outros, né, são empréstimos do mundo. Na nossa transição para o plano espiritual, que é o momento supremo da vida, daquele que nós deixamos o corpo aqui e o espírito ganha as instâncias, ou não, ou fica aqui, né? Então, nesse momento de transição para o plano espiritual, a única bagagem aceita é a das virtudes conquistadas e do bem realizado por nós. Olha a responsabilidade, né? Olha a responsabilidade. Não somente o agasalho, não somente o corpo pede roupa,
mas a alma pede o calor da fraternidade. Quantas vezes nós fomos fraternos com os nossos semelhantes? Quantas vezes? Emmanuel nos ensina que a humanidade padece de fome que o mundo material jamais saciará. Que fome é essa? Fome de valores. Fome de valores. Nós podemos ter o melhor banquete, nós podemos ter a melhor casa, o melhor corpo e ainda assim sentirmos um vazio. Por quê? Porque o espírito se nutre de toda palavra que sai da boca de Deus. Pequenos exemplos. E o que é essas palavras? É a verdade que liberta. Lembra de Maria? Quando o rei Herodes estava a assassinar as crianças, porque recebeu a notícia do nosso mestre amado, e Maria disse a verdade quando aquele centurião encontrou ela. A Márcia fez essa palestra, né, Márcia, e contou essa história lindíssima. E o amor que serve sem esperar retorno. Palavras que saem da boca de Deus, verdade, amor, a fé que visualiza o amanhã com esperança, fé, confiança. Eu sei, eu vou conseguir, porque eu confio naquele. E ele sabe quem eu sou, e ele sabe que eu estou sendo sincero. Sabe das minhas necessidades. E coloca em tuas mãos os meus problemas. Só que eu não paro, eu continuo trabalhando para ter mérito. Então disse o mestre: nem só de pão vive o homem. Vamos aplicar o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esquecemos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior. E é com esta que nos dirigimos para a eternidade. Com essas virtudes que estamos conquistando no nosso dia a dia, né? O apelo prático da lição, com o título Não Somente, é um convite ao desprezo pelo mundo. Tá certo o que eu falei? Olha só, o apelo prático da lição da noite, não somente, eu falei que é um convite ao desprezo pelo mundo. Não, está errado. O apelo prático da lição, não somente, que é o título, não é um convite ao desprezo pelo mundo. Ele não pede para nós desprezarmos o mundo. Nós devemos cuidar sim das coisas materiais, do corpo, da casa, do trabalho, mas não somente. É um aviso para nós não pararmos por aí, darmos continuidade, cuidarmos do espírito, do interior. A pergunta que levamos para casa é: se hoje, prestam atenção, a pergunta que levamos para casa, se hoje eu perdesse tudo o que é somente matéria, meu cargo, minha aparência, minha casa, meus bens materiais, vem aí a natureza e leva tudo. O que sobraria de mim?
Eu perco a casa, eu perco o marido, eu perco o dinheiro, eu perco todos os meus bens materiais. O que sobraria de mim? O que restaria da minha essência? É uma pergunta difícil. A gente vive bem com as coisas materiais também, e precisam ser cuidadas, e precisam ser respeitadas, porque Deus confiou elas a nós. Está lá, dê conta de sua administração. É bíblico. Lucas 16:6, se eu não me engano. Está aqui, ó. Dê conta da sua administração. Nos chamando a atenção para levarmos de volta a Ele aquilo que Ele nos confiou, né? Existia uma pessoa tão pobre, vocês já ouviram isso aí, mas tão pobre, uma pobreza tão grande, que quando ela abriu o seu baú, o seu bag, que ela olhou dentro, só tinha dinheiro. De tão pobre que ela é, ele estava cheio de dinheiro. Tinha milhões ali. Procurou virtudes e não encontrou. Então, de tão pobre que essa pessoa era, só tinha dinheiro no seu baú. Virtudes não tinha, né? Busquemos o pão para o corpo, mas não esqueçamos do pão vivo para a alma. O progresso exterior sem luz é apenas uma sombra mais bem decorada. Está vendo? Nos chamando a atenção que precisamos sim cuidar das coisas exteriores. Mas se zelarmos demais desse frasco e o conteúdo dele não for bom, pouco adianta. Então, nesse conteúdo, precisa ser ele cheio de virtudes, né? Assim que é. O que sustenta a vida material? O que foi que Jesus disse para aquele que estava tentando ele, quando ele estava? E não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus é o quê? Vamos lá? Energia positiva. O que sai da boca de Deus é luz. É exatamente isso aqui, ó. Luz que sai da boca de Deus. E que Ele trouxe para nós, o seu Filho bem-amado, e deu luz para nós, que é os seus ensinamentos. É aquilo que Ele deixou como essência. O Pai, Criador de todas as coisas, chegou ao Filho maior e disse: Filho, lá na terra tem um pessoal, filho meu, amado, querido, que está precisando de exemplos. Vai até lá, diga a eles que eu amo. Diga a eles que eu não esqueci deles, que eles estão aqui. E o nosso amado Mestre Jesus, ele veio. Ele veio como modelo e guia da humanidade. E veio num momento difícil que a humanidade vivia, parecendo que as coisas se repetem como se fosse hoje, momento que nós estamos vivendo, momento triste, preocupante, todos estamos aí sofrendo. E ele nos ensinou, mestre, eleve o seu pensamento de todo o seu íntimo, de todo o seu interior,
de todo o seu amor. Agradece a oportunidade bendita do aprendizado. Roga aos mensageiros maior, aos trabalhadores da seara, a seara do bem, a seara de luz, a esses mensageiros, para que eles possam envolver vós nesse ambiente de paz, de saúde salutar, depositando em cada coração aqui presente a sua luz, o seu amor. Jesus disse isso para nós, porque o Pai maior, Criador de todas as coisas, pediu, e Ele não faltou, não subtraiu uma vírgula, um ponto sequer. Então, que possamos colocar em prática a lição da noite, que possamos ser luzes, que possamos não esquecer o pão da vida, aquele que alimenta a matéria, de forma alguma, mas que possamos levar a muitos corações que precisam essa luz. Que falta, que é a esperança, que é a fé. Muitas pessoas que não conseguem mais caminhar nessas estradas de meu Deus, aqueles trausentes que saem, mas não sabem aonde chegar, não sabem o horário. Toma chuva, toma sol, passa frio, fome, maltratado. Ninguém lembra deles. Ninguém lembra deles. A gente passa com os nossos veículos e simplesmente passa e vai. Não emite um pensamento de amor, de proteção, de paz. Quando encontramos aqueles que estão nas calçadas, nas sarjetas, nos bancos das praças públicas, nós sentimos repulsa. Não temos a coragem moral de chegar ali, muitas vezes, e perguntar, meu irmão, precisa de alguma coisa? Como está seu estômago? Está doendo? Sente sede? E assim por diante. Então, vamos levar em consideração essa passagem que Emmanuel nos ensina muito, para nós não ficarmos no não somente, mas fazermos realmente algo maior. Cuidar do frasco, mas do seu conteúdo principalmente. Que a paz, nosso Senhor, seja em todos os corações. Grato a todos.